Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre como a gente pode emagrecer de forma correta, de forma saudável. Então, sei que existe 2 caminhos que, assim, isso é para todo mundo, que qualquer médico, sabe, nutricionista, vai falar sobre isso, vai dizer sobre isso, e eu vou estar aqui falando como é fácil e ao mesmo tempo desafiador, né, para certos tipos de pessoa. Mas que é a mesma coisa para todo mundo e eu não consigo ver, de outra forma sobre a questão de emagrecer saudável, né. E eu mesma não recomendo, eu acho que não é o melhor caminho a pessoa tá usando, a caneta emagrecedora, sabe, porque a pessoa tá indo no caminho mais fácil, mas nesse caminho mais fácil existe consequências, a pessoa pode, sabe, lá na frente ser prejudicada, muita gente já tá sendo prejudicada com isso, né, de estar usando essas canetas emagrecedoras e as pessoas que usam acabam indo para esse caminho mais fácil, mas muita gente já tá arrependendo, muita gente tá mostrando, né, as consequências, a pessoa fica dependente disso para poder ficar magra, e acaba que quando para de tomar essa caneta emagrecedora, acaba que ela engorda até mais, né, do que o peso que estava antes. Mas hoje eu vou estar falando de como emagrecer de forma saudável, correta, sabe, de uma forma que não precisa de remédio, pelo contrário, é uma forma simples, mas que, assim, precisa ser falado e precisa ser praticado também para ter o resultado. E não esqueça também de beber água, que beber água, né, é muito importante. A gente tá bebendo pelo menos uns 2 litros por dia, sabe, a questão da água. Mas aqui voltando sobre a questão de como emagrecer da forma saudável. Então a primeira coisa que eu acho que é muito importante é a questão do exercício. Então fazer exercício diariamente. Eu tô tentando bater a meta de segunda a sexta, pelo menos 30 minutos na esteira. E assim, teve essa semana mesmo eu acabei, não fazendo exercício, mas ainda assim eu vejo que eu quero colocar como rotina pelo menos de segunda a sexta, 30 minutos, e quando eu bater essa meta de um mês, né, fazendo a esteira 30 minutos, eu quero acrescentar mais tempo fazendo exercício. Então eu acredito, sim, que tudo depende de quanto o seu corpo, sabe, tá acostumado com isso. Então comigo 30 minutos tô conseguindo fazer, comecei a fazendo com 30. No começo eu fiz até assim, como eu estava antes, no ano passado eu estava muito sedentária, então no começo mesmo pra poder, fazer esteira, eu comecei com 15, né, e depois eu fui aumentando quando virou rotina, aí eu acabei colocando mais 15 minutos, sabe. Tem pessoas que precisa pegar, assim, aos poucos mesmo, porque o corpo não tá acostumado, porque pode ter um ataque cardíaco por conta disso, né. Tudo depende de como se você é muito sedentário, então, se você precisa também, né, se você tem problemas, né, no coração, pressão alta, algo assim, você precisa estar com acompanhamento médico, sabe, pra não acontecer nada, sabe, com você. Tudo depende de como, seu corpo aguenta, de como é a sua vida, se você já, eh, caminha, se você já faz um certo tipo de exercício, então é mais fácil, né, ou então, se você já está acostumado, melhor ainda. E outra coisa também que eu acho que caminha junto, além do exercício, a outra coisa é a alimentação saudável. Eu acho que esses 2 sempre caminham juntos, que é o exercício e a alimentação saudável para a gente poder emagrecer da forma correta, sabe. Não tem segredo, é isso, o segredo é esse, eu já contei. Então, que a gente possa entender isso, né, que a gente precisa ter cada vez mais uma alimentação saudável
para poder também emagrecer, sabe. Então, muito açúcar, açúcar branco também não é bom. Melhor forma é comer alimentos que já tem açúcar, né, as frutas já vêm com açúcar natural. Então, quanto mais a gente tentar entender, sobre a alimentação saudável, como começar a modificar a nossa alimentação e tá acrescentando cada vez mais alimentos saudáveis, isso vai ajudar também para a gente emagrecer da forma correta, da forma saudável, sabe. E era isso que eu queria falar para vocês. Espero que isso ajude a vida de vocês, que ajude o seu desenvolvimento pessoal. E eu queria falar aqui, terminando, que eu não acredito que nenhum crescimento, ele simplesmente acontece, sem esses requisitos, né, a gente tem que estar bem para a gente poder crescer bem. Então eu acredito sim que tem que ter na nossa rotina, né, o exercício, a alimentação saudável, tá cada vez mais pessoas procurando e já vivendo, né, um estilo de vida diferente, né, e buscando isso também, né, buscando fazer academia, mas eu acho também que a gente precisa falar da alimentação saudável, sabe. Não é somente fazer academia e comer de qualquer jeito. Então, quando a gente consegue, né, viver dessa forma, com esse equilíbrio, fazendo exercício e alimentando bem, aí sim a gente pode começar a emagrecer da forma correta, saudável, e o próprio corpo, né, vai responder da melhor forma para a gente ter mais energia, para a gente poder, sabe, poder trabalhar bem, poder crescer e desenvolver melhor. Então é isso, gente. Espero que isso ajude a vida de vocês. E fiquem com Deus e até a próxima.